Redefinindo o armário, aceitação interna e o fim da necessidade de se esconder. Quer saber mais sobre esse tema? Assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Para você que não me conhece ainda, chegou agora aqui no canal, caiu de paraquedas, meu nome é Paula Lavigne Silva, eu sou uma mulher trans que iniciou seu processo de transição de forma mais tardia na vida. Sou casada com uma mulher, somos casadas há muito tempo, estamos juntas num relacionamento de longa data, desde a adolescência, nos amamos muito e vivemos esse momento de companheirismo num aprendizado contínuo e juntas, né? Tentando aí equacionar a balança de tudo que acontece, de tudo que surge. Bom, eu venho aqui dividindo a minha experiência com vocês e eu queria trazer um pouco sobre esse tema que pode fazer muita conexão com o vídeo que vai vir muito em breve aqui no canal. Talvez o próximo vídeo, se não o próximo na sequência, né? Que é como que a gente redefine o armário, como que a gente cria essa aceitação interna, né, de ser quem nós somos, e acabamos com medo para poder viver, para poder se expor, seja você quem você for. Olha, esse é um tema muito difícil, é um desafio, é algo que eu mesma tenho encarado constantemente, algo que eu mesma me pego lutando, me pego enfrentando, tentando me desenvolver, me aprender, porque é um desafio constante. A gente tem que lidar com uma questão chamada disforia, né? Principalmente quem vive uma transição, quem se enxerga como uma pessoa trans. E essa disforia, ela não é uma coisa linear. Ela é uma montanha-russa de sentimentos, de experiências, de questões físicas, de questões psicológicas que a gente enfrenta, né? Então, é a não aceitação de determinadas características do corpo, é a não aceitação de uma série de coisas, é a luta pela aceitação social que a gente tanto tem, seja no trabalho, seja na família, seja dentro de casa, é a luta pelo direito de existir, pelo direito de se expressar, pelo direito de poder utilizar coisas que você quer utilizar. Então, assim, essa aceitação, essa redefinição do armário, ela é complexa. Nem tudo que a gente deseja vai cair bem, nem tudo que a gente quer vai acontecer rápido. Então, pensando muito sobre esse processo, e isso é algo que eu venho pensando muito mesmo recentemente, porque eu particularmente venho sofrendo muito com disforia, eu particularmente venho tentando melhorar, entender esses sentimentos para conseguir sair desse lugar, encontrar alguma luz e ter um pouco mais de paz interna, né? Eu venho entendendo que talvez não exista uma fórmula mágica e talvez a ideia não seja você seguir uma receita de bolo que vai num passe de mágica fazer com que tudo na sua vida se resolva. Talvez não seja esse o caminho. Talvez o caminho seja entender que é um processo, aceitar o processo e curtir o processo. E isso é uma coisa que é até legal, porque eu sei que a Becca vai assistir esse vídeo, é uma coisa que eu venho refletindo ultimamente, nos últimos dias, porque eu venho tendo que lidar com vários desafios e a disforia tem me pego muito. Tem dias que às vezes eu não quero sair da cama, tem dias que às vezes eu não quero me olhar no espelho, e eu sei que muitas de vocês que estão transicionando entendem esse sentimento, né? E ainda tem uma questão da hormonização que a gente está passando, sei lá, talvez parte disso mexa com a nossa cabeça de alguma forma, porque é tudo muito novo no organismo, né? Os hormônios, como tudo está sendo reconstruído, as expectativas. E eu comecei a pensar que talvez seja uma questão da gente aprender a se divertir com o processo, sabe? A aproveitar a jornada. Então, assim, ao invés de querer saber o final desse filme, porque a gente nunca sabe, né, como é que vai ser amanhã, talvez seja muito mais sobre curtir
o momento, sobre aprender a lidar com o que você sente hoje, mas aprender a gostar disso. Então, por exemplo, hoje eu vivo muito mais o Paulo do que a Paula, e uma série de transformações estão acontecendo no meu corpo. Então talvez eu devesse aprender a gostar desse momento e fazer com que as pessoas que estão comigo também aprendam a gostar desse momento. Esse momento onde ainda vai existir essa questão mista entre ser um lado e o outro, né? Entre ser a menina e o menino, essa dualidade, e que talvez, do mesmo jeito, quando a gente não gosta da época da escola, ou da época da faculdade, ou do primeiro trabalho, ou do penúltimo trabalho, ou seja, quando a gente não gosta de uma fase que a gente está vivendo na vida, e a gente quer muito que essa fase pule para outra, e quando a gente vai para outra fase, a gente começa a lembrar da fase lá no passado e pensar assim, nossa, eu sinto tanta falta da época do colégio, onde a minha única preocupação era tirar uma boa nota na escola, né? Hoje eu tenho milhares de preocupação, né? Enfim, contas a pagar, etc, etc. E aí você começa a lembrar que na época da escola você queria muito aprender a dirigir, ser adulto, ir para a faculdade. Aí você foi para a faculdade, você tem seu primeiro emprego, seu primeiro trabalho, os primeiros desafios, as primeiras convivências, e você começa a falar, nossa, como eu queria já me formar para ter que só trabalhar, como eu queria conhecer alguém, casar e seguir minha vida e sair da casa dos meus pais, enfim, não sei. Né? Tô criando um cenário hipotético que eu entendo que eu tô falando aqui pode não ser o seu, mas o meu ponto de vista é, seja qual for o momento que você tá, sendo que não necessariamente uma faculdade, porque eu sei que muitas vezes muitas pessoas não tiveram como fazer ainda, ou seja que você tem as dificuldades que você tem, na realidade que você tem, seja o seu primeiro emprego, seja, enfim, a sua primeira casa, mas lembra que sempre existe um sentimento de que você queria ir além dali, porque talvez isso seja algo inerente do ser humano, né? Essa insatisfação, essa questão de querer estar sempre mudando e conquistando e almejando algo novo. E é claro que para pessoas que têm essa questão da identidade como eu, isso é muito mais complexo, porque de fato a gente não se reconhece, a gente não se vê, a gente não se enxerga dessa forma no espelho. Então, é claro que para nós é muito mais desafiador. É claro que a gente quer ver o resultado rápido, mas se a gente não aprender a curtir o processo, talvez a gente nunca entenda o momento de paz do final desse filme. Porque a vida ela é um filme em constante movimento, é um filme cheio de altos e baixos, cheio de desafios, seja para você, seja para quem for. São coisas constantes no qual a gente tem que buscar diariamente uma superação. Então, nesse contexto todo que eu trago, talvez seja muito mais sobre aprender a gostar da jornada do que buscar uma fórmula mágica. E dito isso, talvez a expectativa do vídeo aqui, né, que eu tô gravando, seja muito mais sobre como que eu vou sair do armário, como que eu vou redefinir meu guarda-roupa, ou qual é a mágica para eu criar coragem, qual é a mágica para eu ser eu. E exatamente sobre esse ponto que eu trago a reflexão. Reflexão é essa que eu venho fazendo para mim mesmo. Talvez a questão não seja sobre o fim, mas sobre a jornada em si. Ela não seja sobre o amanhã, ela não seja sobre o passado, sobre o ontem, né? Nem sobre o futuro, sobre o amanhã, seja muito mais sobre o caminho, seja o agora, o que você faz agora, o que você sente agora. Lembrando também que nada precisa ser decidido de imediato, que nada precisa ser feito na urgência. A gente sempre pode tomar uma decisão com calma, a gente sempre pode refletir sobre algo. Se é algo grande, você pode amadurecer isso antes que isso aconteça, antes que isso exista. Se é algo desejado, você pode planejar isso, seguir, mas se durante a rota algo mudar, você pode mudar o rumo. Você não é obrigado ou obrigada a seguir um caminho único a vida inteira, a seguir uma única fórmula, porque isso não existe. A vida, ela derruba obstáculos para que a gente encontre maneiras de contorná-los todos os dias, todas as horas. E no final do dia, seja você quem for, você vai deixar essa vida porque é a única certeza que nós temos e não vai levar nada. Então, talvez seja muito mais sobre a jornada
do que sobre o fim dela. Talvez seja muito mais sobre isso. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós sabemos o momento do agora. E sobre o agora, você merece aproveitar esse momento e buscar viver aquilo que você quer. Então, assim, se o seu desejo é se assumir, existem maneiras de se assumir e você vai se assumir no seu tempo. Aprenda a respeitar e a entender o processo. Se sua decisão é transicionar e você está no meio da transição e você tem todas as preocupações malucas como eu tenho, e sim, não é fácil, não estou dizendo que é. Como eu disse, muitas vezes eu não tenho vontade de sair da cama, mas entender que o caminho, o processo, ele é importante, ele é interessante, né? Que talvez a gente consiga, sim, chegar lá, né? Talvez a gente consiga, sim, encontrar meios de viver isso, de fazer com que isso tudo aconteça, enfim, a gente encontre mecanismos para que a gente possa ser feliz. E não existe um passe de mágica, infelizmente. Por isso que eu falo, não é sobre o fim, é sobre o caminho. E não existe fórmula mágica, porque cada pessoa percorre o seu caminho. Então, em resumo, como redefinir o seu guarda-roupa, como se assumir, como a gente faz para chegar lá, vivendo agora, caminhando, tentando aproveitar. Se você tá como eu, nessa dualidade, no momento que eu chamo de limbo, a gente precisa aprender a gostar do limbo, aprender a gostar das duas partes, aprender a entender que a sua imagem está se despedindo da imagem antiga para trazer a imagem nova, mas que esse caminho, esse meio, ele pode ser divertido, ele pode ser curtido de alguma forma, mesmo que tenham os downs, haverão os ups. E em algum momento, talvez você olhe para trás e lembre daquela época do colégio e você sinta saudade. Talvez, por mais estranho que pareça, você sinta saudade dessa fase da transição. Talvez, por mais estranho que pareça, você sinta saudade desse momento. E o amanhã a gente não tem realmente como saber, né? Bom, reflexão complexa, né? Eu tentei sintetizar o máximo que eu pude aqui sobre esse tema. Eu não sei se ficou muito claro, mas espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis dizer, né? Tentei ser o mais didática possível. Mas é isso, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o joinha, habilitem o sininho, se inscrevam no canal, me sigam aqui embaixo nas outras mídias. Eu não vou ficar apontando lados porque eu sempre erro, né? E depois na hora da edição fica ruim, né? Enfim, mas é isso. Vou ficando por aqui. Obrigada pelo carinho e apoio de todos vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.